irmãos, eu quero convidá-los a abrirem também as suas Bíblias. O livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Eu vou ler aqui os 3 primeiros versos. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. 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 Graças a Deus. Queridos, vou pedir uma oração. Uma oração que você esteja orando agora pelo seu pastor, pela palavra, para que Deus use, a pregação da palavra dele para nos abençoar, falar ao nosso coração. Qual irmão que gostaria de vir aqui orar? Aqui embaixo mesmo, mas esse aqui em cima não. Qual irmão? Ninguém quer orar pelo pastor? Ninguém? Pronto. Amém. Agora. Amém. Amém. Nosso irmão Reginaldo vai estar orando. Concorde com a oração. Peça ao Senhor que Ele use a palavra, esse momento, para a glória dEle. Boa noite, meus irmãos. Convido os irmãos a estenderem suas mãos para cá, para o nosso pastor, abençoando. Ele vai ser um instrumento de Deus para os nossos corações. Meu Deus, meu Pai, entramos em Tua presença com ações de graça. Primeiro, para te agradecer, Senhor, porque nós não merecemos estar aqui, mas só por Teu amor, por Tua compaixão, por Tua misericórdia. É que Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui, este lugar, para que o Senhor fale conosco. Deus, entrego agora a vida do pastor em Tuas mãos, um ungido que o Senhor tem colocado nesta igreja para apresentar a nós outros. Deus, usa Teu Filho para falar aos nossos corações, a Tua boca. Senhor, que Ele esteja ministrando, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. E que, Senhor, a nossa mente seja levada cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos corações sejam franqueados neste momento para ouvir a Tua palavra e que ela encontre em nossos corações uma boa terra para que ela frutifique, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Queridos, esse capítulo 13 de Atos, ele começa a tratar ele volta ao contexto de Antioquia. Lembra que nós havíamos dito que Lucas havia saído daquele contexto de Jerusalém, foi para Antioquia, ele voltou para Jerusalém, agora ele volta para Antioquia, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela se tornou um ponto de expansão do cristianismo. Foi ela a primeira igreja, digamos assim, missionária
dela partiram Paulo e outros missionários para as grandes viagens missionárias do primeiro século, do início da igreja de Antioquia. Uma igreja cheia da presença de Deus. O texto que lemos diz que ali havia profetas, mestres, e menciona alguns deles, entre eles o conhecido Barnabé e outros, além de Saulo. E diz o texto que eles, servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí o personagem principal, a partir do capítulo 13 de Atos, passa a ser Saulo, agora, né, também conhecido como Paulo. Até então era Pedro. E o centro das atenções de Lucas estava em Jerusalém. Foi Antioquia e voltou para Jerusalém. Mas agora o centro das atenções do escritor vai estar em Paulo e na igreja de Antioquia, de onde vão sair as incursões missionárias. 3 grandes viagens que Paulo faz, viagens missionárias. Paulo sai da igreja de Antioquia. E aqui nós temos o que poderíamos chamar do chamado de Paulo para a obra missionária. Capítulo 9, nós encontramos a conversão de Paulo. Lembra daquela ocasião em que Paulo estava indo para Damasco, ainda era um perseguidor da igreja, e no meio do caminho o Espírito Santo toca nele, Jesus aparece para ele, ele tem um encontro com Jesus, Jesus transforma a vida dele. Capítulo 9 fala da conversão de Paulo. Não sei se você lembra desse dia, da sua conversão. Você lembra desse dia? Da sua conversão? Quem que lembra, assim, aquele dia? Lembra da sua conversão? Lembra? Você lembra? Foi bom ou ruim? Foi maravilhoso, não é verdade? Sim ou não? Maravilhoso. Talvez o dia mais feliz da nossa vida. O dia em que nós tivemos um encontro de salvação. O dia em que Jesus veio ao nosso encontro. O dia que Deus se revelou a nós. Diríamos como o salmista, no salmo que lemos, né? Então a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios se encheram de cântico. Ficamos como quem sonha. Parece que andávamos nas nuvens, não é verdade? Que alegria imensa. Saber que Jesus veio ao nosso encontro, perdido, e nos resgatou, nos salvou, nos perdoou, nos deu uma esperança de uma eternidade de salvação. Não é maravilhoso? Eu louvo a Deus todo dia, irmão, porque um dia eu encontrei, Jesus me encontrou. Porque um dia Ele me salvou. Porque um dia Ele veio até mim e me encontrou prostrado, rasgado, destruído pelo pecado, mas Ele me levantou, me trocou as vestes, colocou um anel no meu dedo de uma aliança eterna. Glória a Deus, glória a Deus. O capítulo 13 agora mostra Jesus, o Espírito Santo, chamando Paulo para uma obra, chamando Paulo para um serviço. E outros também. Mas o meu foco aqui vai ser Paulo. Capítulo 13, então, nos fala desse momento em que o Espírito Santo diz, né? Não sei como foi que ele disse, mas ele diz ali na igreja, porque o Espírito Santo, ele está presente na igreja de Jesus e ele fala. Ele fala. Eu não sei como que isso aconteceu, mas ele falou. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí eu quero pensar, queridos, nesse chamado de Paulo.
Porque assim como Jesus foi ao encontro de Paulo para salvá-lo, e também ele veio ao nosso encontro para nos salvar em algum momento da nossa vida, ele também vem ao nosso encontro para nos chamar para uma obra, para uma missão. A obra que Deus tinha para Paulo era uma obra, era uma missão, era um chamado missionário. Amém? Um chamado missionário. Jesus diz que assim como ele veio, assim como o Pai o havia enviado, ele também nos enviou ao mundo. João 17:18. Todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus, ou todo aquele que um dia Jesus o encontrou, Jesus o salvou, também recebeu do mesmo Jesus uma missão, um chamado para uma obra. Um chamado para uma obra. Jesus não salva ninguém para mantê-lo de braços cruzados. Ele chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. E aí sim, a gente lança sobre ele a nossa vida, ele nos alivia o peso do pecado. Mas ao mesmo tempo, ou em algum momento, ele também nos diz: olha, agora eu também quero te enviar ao mundo. Tem uma obra para você, tem um serviço para você. Alguém já disse que quando nos convertemos, nós recebemos um documento, a certidão de nascimento. Mas Deus também preparou para nós um outro documento, que é a carteira de trabalho. Então, ele nos chama, ele nos faz nascer de novo, ele nos salva, mas ele também nos dá uma obra para fazer. Amém? E olha que ele já assinou sua carteira. Ele já te contratou para essa obra, não é uma opção. Ele disse: eu já te enviei, eu também já te tenho uma obra para você fazer. É a mesma que Paulo, ser um missionário. Porque missão, aquele que recebe uma missão, é um missionário. Nós costumamos a dar títulos para alguns, dizer que eles são os missionários. Mas, na verdade, Jesus comissionou a todos nós. De modo que cada um de nós e todos nós também somos um missionário com uma missão. Amém? E qual é a missão da igreja? Qual é a missão do crente? Jesus disse, Mateus 28:20. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a minha missão. Essa é a tua missão. Amém? Paulo foi chamado para uma missão. E eu queria pensar com os irmãos nesta noite em 3 respostas que Paulo dá ao seu chamado. E penso que essas devem ser também as nossas respostas ao chamado que Deus nos faz. Porque Ele se chama, Ele espera uma resposta minha. Ele espera uma resposta sua. Sim ou não? Sim. Se eu chamo alguém, no mínimo eu espero que essa pessoa me responda ao chamado. Quais foram as respostas que Paulo deu ao seu chamado? E eu queria que nós começássemos então a pensar de que as respostas que Paulo deu ao seu chamado são exatamente as respostas que Deus espera que também demos aos nossos chamados. A primeira resposta que Paulo dá ao seu chamado,
para a obra que Deus o tinha chamado, é uma resposta de quem tem convicção de quem o havia chamado. E eu queria que você começasse a pensar nisso. Deus nos chamou, irmãos, para uma obra. Deus nos deu uma missão. E eu preciso, então, responder a esse chamado com convicção de quem me chamou. Você entende que Deus te chamou, irmão, para uma obra? Sim ou não? Entende que Deus te chamou com um propósito? Ele não te salvou só para te salvar. Ele te salvou e te assinou a sua carteira, porque Ele quer que você faça uma obra. Ele tem uma missão para você. Não há desempregado no reino de Deus. Não há. Não há pessoas ociosas por falta de trabalho no reino de Deus. Não há. Ele te chamou e Ele te comissionou também. Ele te salvou e Ele te comissionou também. E a resposta a esse chamado precisa ter a marca da convicção de quem me chamou. Quem foi que me chamou? Foi o pastor? Foi a igreja? Foi a minha vontade? Foi a minha consciência? Deus me chamou. Deus te chamou. Você tem essa convicção no seu coração de que você recebeu uma obra para fazer e não foi chamado, não foi qualquer pessoa que te chamou. Foi Deus quem te chamou. Paulo expressa essa verdade, dá essa resposta. Eu encontro essa resposta de Paulo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, se você quiser, acompanha comigo lá, Gálatas capítulo 1, o verso 15. Paulo ali diz assim: quando, porém, ao que me chamou, ou ao que me separou, antes de eu nascer, observa, Paulo, a convicção de Paulo é tão grande, irmão, de que foi Deus que o havia chamado, de que ele sabe que isso aconteceu até mesmo antes dele nascer. E quer saber de uma coisa? Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Ele te trouxe a esse mundo, porque Ele tem um plano na sua vida. Não foi o acaso que te trouxe à existência. Não foi a vontade do seu pai, da sua mãe, apenas que te trouxe a essa vida. Deus te planejou. Deus te trouxe à existência, porque Ele não apenas quer te salvar, não apenas quis te salvar, Ele quer te usar. E eu posso afirmar, irmãos, que isso foi feito até mesmo antes de eu nascer. Até mesmo antes de você nascer. Amém? Paulo disse, olha, quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios, e observa agora, sim, a palavra que eu chamo a atenção aí, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, voltei outra vez para Damasco. O que ele está dizendo é o seguinte, gente, eu escrevendo para os Gálatas, né? Olha, quando Deus me chamou, quando Deus me deu uma obra para fazer, eu estava tão certo de que foi Deus que fez isso, foi Deus que me chamou, que eu não pestanejei. Eu não hesitei, sem detença, eu parti para fazer o que Deus me chamou. Parti para a obra. Eu não fui lá perguntar aos apóstolos se
o que eles achavam. Eu não fui consultar A ou B, o meu pastor, para saber o que ele dizia. Eu não fui perguntar se eu deveria ou se não deveria. Eu não procrastinei. Eu estava decidido a cumprir o meu chamado, porque eu sabia de quem tinha me chamado. Não foi homem. Foi o próprio Deus que me chamou. Irmãos, essa resposta Deus espera de mim, de você, a convicção de que foi Ele que me chamou. Foi Ele quem te chamou. Porque se eu não tiver essa convicção de que foi Ele que me chamou, irmão, a primeira dificuldade, a primeira luta, eu vou duvidar do chamado e parar no meio do caminho. Então eu preciso sim dizer e ter essa convicção que Paulo expressa nesse texto: foi Deus quem me chamou. Amém? Foi Deus que me deu uma missão, Deus me deu uma obra para fazer, e eu não vou procrastinar. Não vou deixar para depois, não vou ficar perguntando, será? Não. É uma obra que Ele me deu para fazer, e eu vou fazê-la. Amém? Convicção de chamado, irmão, é o que nós precisamos firmar em nosso coração, firmar como estaca bem firme no nosso coração. Agora, eu queria destacar aqui 2 aspectos desse chamado, dessa convicção que Paulo tem aqui. Paulo tem uma convicção de que foi Deus quem o chamou como fruto da graça dele. Isso é importante destacar. Ele vai dizer no verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Ou seja, Deus não chamou Paulo porque Paulo era o melhor. Deus não chamou Paulo porque Paulo era mais capacitado. Deus não chamou Paulo porque Paulo tinha um conhecimento extraordinário. Deus não chamou Paulo por causa de Paulo. Deus chamou Paulo por causa da graça dele. Irmãos, às vezes nós colocamos em dúvida o nosso chamado porque achamos que Deus escolhe aqueles que são os melhores. E como eu não me vejo o melhor, então eu acho que Deus não pode me chamar. Mas o critério do chamado é justamente a graça de Deus. Não é o meu mérito. A graça está sempre em oposição ao mérito. Quando Paulo diz que Ele me chamou por causa da sua graça, Ele está dizendo, Ele me chamou, não foi por meus méritos. Não foi porque Ele viu coisas extraordinárias em mim. Ele me chamou pela sua graça. Pela sua graça. E Deus nos chamou a cada um de nós também com o mesmo critério, irmão. Foi a graça dele. Ou você acha porque você era o bonzão, era o melhor, você fala bem, você prega bem, você... Não, é porque é pela graça dele. Amém? Paulo confirma isso quando ele escreve, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e ali ele explica bem direitinho isso para a gente, dessa consciência dele. Ele vai dizer, 1 Coríntios 15, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, menor, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu imagino Paulo olhando para si, dizendo, não, eu não mereço ser chamado. Mas é verdade, ele não merecia mesmo não. Ele reconhece isso. Eu persegui a igreja. Então ele está dizendo, olha, mas sabe de uma coisa? Eu entendi que não era porque eu merecesse. É pela graça que ele me chama.
porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está referindo aos outros que estavam se dizendo a ser apóstolos. Muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Sabe, irmão, se Deus fosse olhar mérito em nós para nos escolher, Ele não nos escolheria nenhum de nós. Mas é porque é pela graça dEle, Ele nos escolheu a todos nós. Escolheu você. Para uma obra que você tem de fazer. Que Ele confiou a você. Que Ele te chamou a fazer. Amém? E aí, queridos, Paulo vai dizer, olha aqui, vai dizer também a própria carta aos Coríntios, ele vai dizer, olha, irmãos, reparai na vossa vocação. Deus não chamou ninguém, super capacitado. Ao contrário, 1 Coríntios 1, 26. O que temos lá? Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos de nobre nascimento. Muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, quem Deus escolheu? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, ou simples, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dEle. Percebe por que Deus te escolheu? É porque você não é nada mesmo. É porque somos fracos mesmos. É porque não temos nada mesmo. Porque o que Ele quer fazer através de mim, e o que Ele quer fazer através de você, é para a glória dEle. É para a glória dEle. Então Ele te escolheu, Ele me escolheu. E eu digo para Deus, Deus, eu não sou capaz. É verdade. Ele sabe disso. Mas Ele disse, eu te capacito. A gente diz, Senhor, eu não sei. Eu não sei. E é verdade, nada sabemos. Mas Ele diz, eu te dou sabedoria. Senhor, eu sou muito fraco. É verdade. E Deus sabe disso. E aí Ele diz, eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Seja forte. Seja corajoso. Então, essa convicção de Paulo envolvia esse toque especial. Ele sabia que Deus o tinha chamado, e Deus o tinha chamado pela graça dele. E mais, voltando lá aos Gálatas, ele vai dizer, não apenas, eu sei que foi pela graça, não apenas foi pela graça, finalzinho do 15, né, ele vai dizer, me chamou pela graça, aprouve, verso 16, revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse aos gentios, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, a convicção de Paulo trazia no bojo o entendimento de que Deus o havia chamado pela graça dele, mas Deus também o havia chamado com um propósito bem definido. E qual foi esse propósito bem definido? Paulo diz, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Duas coisas. Primeiro, revelar seu Filho em mim. Repete isso comigo. Revelar seu Filho em mim. Observe que Paulo não está dizendo revelar seu Filho a mim.
Deus já tinha feito isso na conversão. Deus revela Jesus a nós na conversão. Mas agora, Deus está dizendo para Paulo, olha, agora eu quero revelar Jesus em você. Eu quero que as pessoas vejam Jesus em você. Para que, em vendo Jesus em você, você possa pregar o Jesus que você vive, o Jesus que está em você, o Jesus que os homens veem em você. Portanto, esse era o propósito bem definido no chamado de Paulo, que ele pregasse, mas antes que ele pregasse, que Jesus fosse visto nele. Portanto, o nosso chamado é bem definido também nessa questão. Deus nos chamou para falar dele, para pregar a boa nova, para anunciar a salvação em Jesus. Porém, antes disso, ele nos chamou para revelar Jesus na nossa vida, irmão. Para que você revele Jesus na sua vida, no seu testemunho. Portanto, a nossa mensagem começa com uma vida. A nossa pregação, ela é pregada antes com a vida. De modo que as pessoas nos ouçam a falar de Jesus, mas também que as pessoas vejam o Jesus de quem estamos falando em nós. Porque se elas não virem o Jesus em nós, de nada vai adiantar falar de um Jesus que elas não poderão ver. Daí, eu preciso da convicção de que foi Deus que me chamou, porque esse chamado é algo muito sério. Foi pela graça dele, sim. Mas há uma responsabilidade enorme de revelar Jesus na nossa vida, a este mundo. De anunciar a boa nova, sim, mas de revelar o Jesus da boa nova nesse mundo. Revelar seu Filho em mim, para que eu possa pregar. E é nessa ordem. Revelar Jesus em mim, para que eu possa pregar. O problema é que há muitos que estão querendo pregar um Jesus que eles não vivem, que não se vê na vida dele, cujo testemunho contradiz a pregação. A prática não corresponde à prédica. E aí, os escândalos que nós vemos, e aí, o descompasso entre o que se vive e o que se prega. Mas não é esse o chamado que Deus tem para nós. O chamado que Deus tem para mim e para você é para que a gente anuncie sim o Evangelho, mas para que a gente também viva o Jesus do Evangelho na nossa vida, nas nossas conversações, nas nossas conversas moralmente sadias. Porque o que eu tenho encontrado de gente com uma boca, com uma conversação impura, como diria o ditado, não está no gibi. Jesus tem que ser visto na minha linguagem. Jesus tem que ser visto no meu vocabulário. Jesus tem que ser visto na minha maneira de me comportar, na minha forma honesta de viver. Jesus tem que ser visto no meu comportamento de santidade, dentro de casa, na rua, onde eu estiver. Jesus tem que ser visto na minha maneira humilde de lidar com as pessoas, mansa de lidar com as pessoas, no meu domínio próprio, no meu amor ao próximo e ao meu irmão. Jesus tem que ser visto nisso. Porque senão a minha prédica será uma contradição. Paulo tinha uma convicção de que foi Deus quem o chamou. Você tem essa convicção? Foi Deus quem te chamou. E o chamado envolve a graça dele. Sim, foi a graça dele. Não foi porque você é bonitão. Ou bem capacitado.
Foi graça. Mas não foi uma graça barata. Isso envolve um compromisso de vida de santidade, para que eu possa pregar sim a este mundo um Jesus que eu estou vivendo, e que isso seja para a glória dele, irmãos. Amém? Irmãos, isso tem a ver com a nossa missão. Essa é a nossa missão. Amém? Essa é a nossa missão. O chamado é a nossa missão. Nós somos os missionários que Deus conta para levar esta palavra. Pastor, onde é o meu campo de ação? Qual é o meu campo missionário, pastor? Aí onde você está. Aí onde você está, é o seu campo missionário. Onde Deus te colocou, no seu condomínio, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu trabalho. Aí é o seu campo missionário. Não espere o dia em que Deus vai te chamar para mandar você lá para o outro lado do mundo. Agora é o dia de você ser o missionário. Pode ser que um dia Deus te chame, tire daqui e bota lá. Amém. Amém. Mas hoje, você já é um missionário onde você foi colocado. Ali você tem um trabalho a fazer. Revelar Jesus na sua vida e falar do seu amor, da sua salvação. A segunda resposta que Paulo dá a esse chamado, a segunda resposta que Paulo dá ao seu chamado, e que é a resposta que também devemos dar ao nosso chamado, porque quem chamou a Paulo chamou a mim e a você também, é a perseverança na obediência ao chamado. Repete comigo. Perseverança. Não é só a obediência. É a perseverança na obediência. Porque, irmãos, às vezes nós começamos a fazer a obra em obediência. Mas Deus espera não apenas que comecemos a fazer a obra, mas que a terminemos. E aí exige perseverança. A resposta que Paulo dá é justamente essa, perseverança na obediência ao seu chamado. Atos capítulo 20, queria ler com você. Atos 20, verso 18. Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária, já no final, praticamente, do seu ministério missionário. Aí ele manda chamar alguns presbíteros da igreja de Éfeso, por onde ele já tinha passado. E aí ele faz uma espécie de relato, né, de resumo do seu ministério. Ele diz ali no capítulo 20 de Atos. Eu vou ler ali 17 em diante. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas. Preste atenção nessas frases, nessas palavras que Paulo usa. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora,
constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quando você lê o livro de Atos, a história de Paulo, né, as viagens missionárias de Paulo, irmãos, a gente percebe quanto Paulo enfrentou lutas, dificuldades, tribulações. Ele fala só um pouquinho aqui, mas numa outra passagem lá de Coríntios, Paulo vai fazer vai fazer um resumo maior do seu ministério. Ele vai dizer, olha, quantas vezes sofri naufrágio, quantas vezes recebi açoites, quantas vezes passei por ameaças. Ele vai descrever uma série de situações dificílimas que envolveram o ministério dele. Não foi fácil. Cumprir a missão não é fácil. Cumprir o chamado não é fácil, irmão. Não espere facilidade para você cumprir aquilo que Deus te deu para fazer. Não espere facilidade, porque não vamos ter. Ao contrário, vamos ter dificuldades mesmo. Mas observa o que Paulo fala no verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo não apenas foi obediente para começar a obra que Deus tinha para ele, mas ele foi perseverante para completar a obra que Deus tinha para ele. Porque pode ser que no momento você diga, Senhor, eu estou disposto a te obedecer, e você começa a fazer a obra. Mas daqui a pouco vem a dificuldade, daqui a pouco vem a luta, daqui a pouco vem a perseguição, vem a oposição, daqui a pouco vem pessoas que se levantam para tentar fazer você desanimar. E aí, você vai precisar de perseverança. Por que Paulo permaneceu? Por que Paulo perseverou, irmãos? Por que Paulo perseverou? O que levou Paulo a ir até o fim, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou? Eu resumiria numa palavra: visão. Paulo tinha uma visão. Poderíamos substituir por alvo. Ele tinha uma visão. Atos 26. Paulo está relatando o seu testemunho, o seu chamado ao rei Agripa. Atos 26, verso 14. Ele diz assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí Paulo diz ao rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Paulo tinha uma visão. E eu não me refiro aqui a uma visão mística, não estou me referindo a uma visão mística. Não, ele tinha um alvo. Ele tinha algo que ele olhou lá na frente. E ele viu os gentios alcançados pela salvação. Essa era a visão de Paulo. Ele colocou lá na frente, como foco do seu olhar, os gentios sendo alcançados pela salvação. E aí, porque era isso o chamado dele, pregar aos gentios. E aí Paulo diz, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu tinha uma visão diante de mim. Qual visão, Paulo? Os gentios sendo alcançados, sendo salvos. Irmãos, só uma coisa nos fará perseverar. Se tivermos uma visão. Se conseguirmos enxergar o que Deus pode fazer através de nossas vidas. Você consegue ver aquele parente seu que ainda não foi salvo? Você consegue enxergar aquele amigo seu transformado pelo poder de Jesus? Você consegue ver aquele vizinho ao seu lado aqui, adorando a Deus, cultuando a Deus, servindo o Senhor? Você consegue ver isso? Isso é visão. E eu não me refiro a uma visão mística, não. Eu estou dizendo o seguinte, esse é o meu alvo. Irmãos, o meu alvo é ver os meus vizinhos alcançados. Ver os meus amigos alcançados. E eu vou perseguir esse alvo. E esse alvo me fará permanecer ou perseverar. Porque se eu não tiver alvo, eu vou parar à primeira dificuldade. Se eu não tiver ele bem definido diante de mim, eu quero alcançar o fulano, eu quero alcançar esse meu amigo, eu quero alcançar esse bairro para Jesus. Se eu não tiver alvo, se eu não tiver uma visão, a primeira dificuldade eu vou voltar atrás e eu vou desistir da obra que eu tenho para fazer. Por que Paulo permaneceu e perseverou na obediência ao seu chamado? Porque ele tinha uma visão. E o que falta a muitos crentes é uma visão, irmãos. Porque quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa está bom. Não tem um ditado assim? Quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vale. Quando eu não tenho um alvo, quando eu não tenho algo bem definido no meu coração, na minha mente, qualquer vento vai me desviar do meu caminho. Um filósofo, se eu não me engano, Sêneca, ele diz exatamente isso, né? Uma frase que ficou famosa. Quem não sabe onde quer chegar, todo vento é contrário. Tudo faz desistir, faz mudar a direção. Eu estou indo aqui, é aqui que eu quero, é aquele lugar que eu quero chegar. Mas vem uma dificuldade, eu vou por aqui, eu desvio o alvo. Eu procuro um melhor caminho. Procuro um caminho mais cômodo, mais fácil. Mas esse caminho mais cômodo, mais fácil, não vai me fazer chegar onde eu preciso chegar. Então, Paulo persevera na sua obediência, porque ele tem um alvo, ele sabe que quer alcançar os gentios, e ele não desiste disso. As dificuldades foram enormes na vida de Paulo. Jesus nos manda ter uma visão bem definida, irmãos. Ele fala aos discípulos, erguei os vossos olhos. João 4,35. Erguei os vossos olhos. Vede os campos que estão brancos. Jesus está dizendo, tenha isso como visão. Veja os campos.
Veja os campos que estão brancos. Jesus não está se referindo àquele campo de trigo que estava ali perto, não. Jesus havia tido uma visão. Eu também, mais uma vez, eu repito, nada de místico aqui. Jesus havia colocado no seu coração de ir a Samaria, porque ele tinha que encontrar uma mulher. Ele queria alcançar aquela mulher. Ele tinha uma transformação naquela mulher, a mulher samaritana. E ele foi se encontrar com aquela mulher. Aquela mulher foi transformada. A gente conhece a história, né? Aquela mulher, no mesmo instante, ela sai com uma visão. Eu vou alcançar o meu povo. Eu vou alcançar a minha cidade. Eu vou alcançar aquelas pessoas que também precisam de Jesus. O Jesus que eu encontrei. Ela vai na cidade. Ela vai falar com aqueles que era a visão dela. Para alcançá-los. Venham ver. Venham ver quem eu encontrei. O povo vem. Os discípulos estavam preocupados com a comida. Quantas preocupações tentam roubar a nossa visão de onde e para onde deveríamos estar olhando, irmãos. Há um campo que está branco para a ceifa. O nosso bairro, a nossa rua, nossos vizinhos, nossos amigos. É o campo que está branco para onde Jesus nos manda olhar. Tenha uma visão. Tenha uma visão. Olhe para cada uma dessas pessoas e as veja alcançado pela graça, salvo por Cristo Jesus. E persiga essa visão. Persevere nessa visão. Perseverança na obediência. Perseverança na obediência, irmãos. É para quem tem uma visão. Quem sabe onde quer chegar. E quem não vai se desviar no meio do caminho por causa de uma dificuldade aqui ou ali. Quem tem uma visão vai perseverar. E quem perseverar vai alcançar. O salmista, no Salmo 126, que lemos aqui inicialmente. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. O que acontece? Voltará, sem dúvida, trazendo os seus feixes. Voltará com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. Você tem uma visão? Você quer ver pessoas sendo alcançadas, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, seu tio, o seu vizinho, os nossos vizinhos aqui, o seu parente, o seu vizinho da sua casa, o seu amigo de colégio, de faculdade. Você tem essa visão definida aí no seu coração? Isso te fará perseverar. E quem persevera, andando e chorando enquanto semeia, vai trazer os seus feixes. Amém? Vai trazer os seus feixes, irmãos. E eu creio, irmãos, eu creio que nós vamos alcançar nossos vizinhos. Eu creio. Eu tenho certeza que vamos alcançar os nossos amigos. Eu tenho certeza que vamos alcançar aquelas pessoas do nosso convívio. Eu estou vendo cada uma delas. Eu estou vendo cada uma delas salvas. E eu vou perseverar até que elas sejam salvas. Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu só sei uma coisa, no meio do caminho eu vou ter muita dificuldade. No meio do caminho vamos ter muitas dificuldades. Mas eu estou decidido a dar uma resposta ao meu chamado de perseverança. Você está decidido a dar essa resposta também? De perseverar na obediência. Se perseverarmos, irmãos, na visão que Deus tem nos dado,
Vão ser poucas as cadeiras vazias aqui. Amém? Você quer ver isso? Há um trabalho para fazer. Há uma obra para fazer. E Deus espera uma resposta. Terceiro lugar, para a gente fechar aqui. Terceiro lugar, Paulo dá uma terceira resposta, que eu chamo aqui de intencionalidade no cumprimento do chamado. Repete aí comigo. Paulo diz o seguinte, olha gente, sabe o que mais? Eu tenho uma missão, estou certo de que foi Deus que me chamou, Deus que me deu. Eu sei que para cumprir essa missão eu vou ter muita dificuldade, mas eu tenho uma visão. E porque por causa desta visão, eu vou perseverar. Porque eu vou alcançar. Mas olha, tem algo que eu preciso fazer, tem algo que eu preciso adequar em mim, para que eu possa sim alcançar esse alvo. E aí ele diz, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo está preocupado em que aqui? Ganhar o maior número possível. Amém? Então é legítimo a gente querer ganhar muita gente para Jesus. Amém ou não? Sim, eu quero muita gente para Jesus. Por isso eu falei, essas cadeiras vão ser poucas, vamos ter que comprar mais 200 cadeiras aqui para dentro. Pastor, não vai dar aqui dentro 400 não tem problema, a gente expande esse prédio lá para o outro lado. Agora, ele vai dizer, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. A lei judaica, né? A lei mosaica. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo, gente, eu tenho uma missão para cumprir. Eu preciso perseverar nessa missão e eu preciso então ter uma visão bem definida. Mas eu também preciso ter uma estratégia. Eu preciso ter uma estratégia para cumprir essa missão. E qual foi a estratégia de Paulo? Se fazer como judeu para ganhar o judeu. Se fazer como aqueles que vivem debaixo da lei para alcançar os que estavam debaixo da lei.
embora ele não estivesse debaixo da lei, a lei que ele se refere à lei mosaica. Os que estavam sem lei, os não-judeus, Paulo diz, olha, eu também me fiz como que não tendo lei, embora eu não esteja sem a lei de Cristo. Eu fiz-me de tudo para com todos. A estratégia dele. E qual era o propósito disso? Alcançar o maior número possível. Alcançar uma quantidade maior de pessoas para Jesus. Mas ele sabe que, embora ele queira, embora seja legítimo alcançar muitos, mas ele diz, não importa se for alguns. O importante é cumprir a missão. Não importa quantos vão ser, se a gente vai ter isso aqui lotado, abarrotado, ou se vamos ter uma vida aqui, salva para Jesus. O problema nosso não é o número, é a vida. O que eu quero não é ter números, eu quero ter vidas alcançadas para Jesus. Muitos ou poucos, não importa. O que importa é que eu vou fazer de tudo para alcançar pelo menos alguns. Era a estratégia, e a palavrinha que eu trago aqui é essa aí, a estratégia. Deus tem nos dado uma estratégia, Deus tem dado uma estratégia à igreja, Deus tem dado uma forma para trabalharmos. E eu não tenho dúvidas de que a maneira, a forma, a estratégia, a ferramenta que Deus tem dado à igreja nesses últimos tempos é a igreja que se reúne nos lares, é a igreja que se reúne em grupos pequenos, é a igreja que se reúne em células, não importa o nome, a questão é a igreja que se relaciona com pessoas, é a igreja que alcança o perdido através do relacionamento, é a igreja que vai em busca do perdido para conquistar a sua simpatia, conquistar a sua amizade de forma intencional. Porque a resposta que Paulo dá aqui é essa, intencionalidade no cumprimento da missão. O que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou usar para alcançar aquela pessoa? É isso que ele está fazendo aqui. E aí, irmãos, eu creio que Deus tem nos dado uma estratégia para a igreja, não apenas para essa igreja, mas para a igreja de um modo geral, que é a estratégia da igreja em células. Não tenho dúvida quanto à eficácia da estratégia. Mas a nossa confiança não está na estratégia. A nossa confiança está em Deus, quem chama. Está no poder de Deus que usa as nossas vidas. A estratégia é a ferramenta. A estratégia é algo que Deus nos orienta, nos dá uma direção. E a direção que Ele tem nos dado, irmão, é uma direção que aponta nesse sentido, de grupos pequenos, de grupos nos lares, de atividades que têm o foco na visão, alcançar o perdido, alcançar a pessoa do nosso convívio para Jesus, através do relacionamento intencional. Amém? Entende isso? Paulo está dizendo, eu faço tudo de forma estrategicamente para alcançar o perdido. Ele sabia que não podia desperdiçar, fazendo uma porção de coisa que não tivesse um objetivo. E eu penso, queridos, que a igreja, e eu não me refiro a nenhuma igreja especificamente, mas de um modo geral, e eu não posso me isentar e me excluir disso. Nós, por muito tempo, com muita facilidade, a gente gasta muito tempo com coisas que não têm como propósito alcançar o perdido. Muitas vezes enchemos a nossa agenda de atividade, a agenda da igreja de atividades, e nós perguntamos, o que isso contribui para alcançar o perdido?
Se isso não contribui para alcançar o perdido, nós estamos desperdiçando tempo e munição. Paulo sabe que isso não pode acontecer. Ele vai dizer: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, sem objetivo, sem uma visão definida, sem um alvo bem estabelecido. É ali que eu quero chegar. Então, tudo que eu vou fazer é para chegar ali, alcançar o perdido. E aí, irmão, nesse sentido, nós fazemos o dia do amigo, nós fazemos as reuniões nos lares, nós fazemos as nossas reuniões de células, né? Nós fazemos, como vamos fazer na próximo dia 20, um churrasco. Para comer carne? Tá bom, vai ter, vamos. Mas o objetivo não é comer carne, não é comer churrasco. Qual é o objetivo, irmão? Alcançar o perdido. E aí eu vou nesse churrasco, mas eu vou levar um amigo. Eu vou chamar alguém para estar junto comigo, para comer um churrasco, vai ser bom. Amém? Mas o meu objetivo é alcançar aquele perdido que eu vou levar, vou falar de Jesus, vou trazer para o meu convívio estratégia. Salvar alguns. Salvar alguns. Você está disposto a isso? Deus nos tem dado uma missão, irmãos. Qual é a missão? Fazer discípulo. Deus nos tem dado uma visão. Qual é a visão? Ver aquele amigo alcançado, aquele parente salvo, aquele vizinho transformado pelo poder de Deus. Deus também nos tem dado uma estratégia. No caso particular nosso, a igreja em células. Entende isso? Entende isso? Qual é a resposta que vamos dar ao chamado de Deus? Qual é a resposta que estamos dando? Qual é a resposta? Paulo deu uma resposta entendendo que foi Deus que o havia chamado. E era ele que ele prestaria conta desse chamado. Não foi a igreja de Antioquia que chamou ele. A igreja estava orando, jejuando, mas disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra. Deus o chamou. Não foi o pastor que inventou de chamar Paulo, pastor da igreja lá. Deus chamou. Deus chamou. Convicção disso. Paulo respondeu a esse chamado. Perseverança. Ele foi até o fim. Lá no final da vida ele vai dizer: completei a carreira, né? Completei. Perseverança. Por que ele perseverou? Porque ele viu os gentios salvos. Se eu hoje estou aqui, porque alguém lá atrás perseverou na visão. Paulo foi um dos maiores missionários de todos os tempos. No primeiro século, todo o Império Romano já havia sido alcançado pelo Evangelho, pela instrumentalidade deste homem, que tinha uma visão: alcançar os gentios. E apesar de todas as lutas e dificuldades que ele enfrentou, e a gente se lê Atos, você vai ver isso aí, ele permaneceu, ele perseverou, ele tinha uma visão. E quem tem uma visão, irmão, não se perde no meio do caminho. Amém? Mas ele também teve uma estratégia. Ele também estabeleceu uma estratégia lá no seu coração. Deus pôs uma estratégia no coração dele.
não sei quais são as estratégias que Deus tem colocado no seu coração para você alcançar aquela pessoa lá do lado da sua casa. Levar um bom dia para ele, que às vezes você passa por ele, nem um bom dia dá, né? Não sei. Não sei qual vai ser a estratégia que Deus vai te dar. Pensa. Seja ousado. Seja corajoso. Entenda que há uma missão para você cumprir. Deus nos tem dado, como igreja, uma estratégia. A igreja em células. Você está disposto a dizer para Deus, Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Eu quero cumprir a minha missão. O meu chamado, que o Senhor me fez. Não foi o pastor. Eu não chamo ninguém. O máximo que eu posso fazer é dizer para você, gente, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar, vamos semear. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai trazer os frutos, irmãos. Mas vamos trabalhar. Um escritor, Joel Comiskey, muito conhecido no contexto da igreja em célula, ele diz, a igreja não cresce porque tem células, a igreja cresce porque tem trabalhadores. Não porque tem célula, não, é porque você vai trabalhar, eu vou trabalhar, focado na visão. E aí tudo que eu vou fazer é focado nessa visão. Tudo. Para alcançar o perdido. Hoje, a minha sogra estava falando, né? Eu estava ouvindo, que ela dizia, eu vou fazer um negócio lá em casa e tal, mas é para alcançar alguém. É isso mesmo. Eu estou pensando em ir para a academia. Malhar. Eu sei que vai ser bom, eu sei. Mas não em primeiro lugar, porque eu sei ali eu vou encontrar alguém que está precisando de Jesus. Não sei qual vai ser a sua estratégia. Não sei. Levar um bolinho lá na casa do seu vizinho, dizer, olha, eu trouxe aqui um bolinho para você, experimenta aí, para a gente tomar um café junto. Não sei. Mas alguma coisa. Eu só não posso ficar de braço cruzado. Vendo o perdido se perder. Feche seus olhos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a entender